Olá, muito bom estarmos juntos nesse momento. Vamos nos preparando, fechando os nossos olhos, soltando bem o nosso corpo físico, respirando fundo, sentindo os nossos mentores muito junto de nós. Esse mentor querido que durante todo o dia nos ampara, nos intui, nos protege. Vamos sentindo a presença junto de nós, de Joana, mentora da nossa casa, irmã Rosária, que juntas nos recebem de braços abertos, sempre que aqui nos conectamos a essa casa. Mesmo que não estejamos aqui presentes fisicamente, mas que estamos ligados mentalmente à casa. Vamos sentindo toda a espiritualidade amiga, felizes por estarmos juntos nesse instante, numa conexão maior com o Criador. Vamos sentindo Maria em suas paragens, ela nos abraça. Essa mãezinha querida nos envolve em seu manto azul. Esse manto que nos traz proteção, nos traz acolhimento, nos reporta ao colo da nossa mãezinha, que tanto precisamos no nosso dia a dia. Junto com nossa mãe vamos chegando até Jesus, nosso irmão maior. Esse nosso guia, nosso modelo, nosso mestre, dizendo: mestre, obrigada por tudo que nos ensina a cada instante. E todos juntos vamos chegando até Deus, nosso Pai, que nos aguarda de braços abertos, com um sorriso no rosto, feliz por estarmos unidos nessa conexão. E é esse Pai de luz e de misericórdia que nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque vosso é o poder, o reino e a glória. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora, mantendo-nos equilibrados, serenos, nos preparando para receber os tratamentos da tarde. Abrindo bem os nossos corações, nos ligando a toda essa espiritualidade, recebendo tudo aquilo que viemos buscar. Aos assistidos de tratamento de P2, vamos nos ligar a essas equipes espirituais, sentindo a projeção da luz azul, envolvendo todo o nosso sistema nervoso central, harmonizando e equilibrando a energia dos nossos chakras, um a um. Todos eles, para que funcionem adequadamente dentro de um equilíbrio que buscamos. Que assim seja. Aos assistidos de tratamento de CH, vamos nos ligando com essas equipes, sentindo a projeção da luz rosa, um rosa intenso e muito brilhante, envolvendo cada um dos assistidos em muito amor e muito carinho. Que esse rosa chegue até os nossos corações, abrandando e aumentando a nossa capacidade de amar. Que assim seja. Aos assistidos com tratamento em P3B,
Rogamos a projeção da luz branca do Cristo, que vai envolver todos os encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul envolvendo o coração e a mente de todos os assistidos. As equipes espirituais vamos fazer um corte de ligação, que se fizer necessário com a luz laser, tirando todas as ligações que a espiritualidade designar. Pedindo a luz azul envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Luz rosa claro do nosso cardíaco, aumentando os nossos sentimentos, e uma luz amarela muito intensa no nosso frontal, aumentando os bons pensamentos e a nossa conexão com o mentor individual. Vamos colocando uma cúpula em cada um dos assistidos, uma cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe, até quando for necessário, que assim seja. Aos assistidos de P1 e P3A, vamos nos ligando às equipes médicas do espaço, imaginando uma projeção da luz verde, que vai envolver todo o organismo físico e espiritual, tratando cada célula, cada órgão que se fizer necessário, para alcançar assim o fortalecimento físico e espiritual, atingindo a cura que for do nosso merecimento. Pedindo a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos envolvidos pelas bênçãos do Mestre Jesus e que cada um de nós possamos nos manter numa cúpula protetora até o próximo tratamento. Agradecidos que somos a toda essa espiritualidade e essa casa bendita que nos trata e nos fortalece a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja entre nós. A minha missão hoje é muito agradável. É fazer uma homenagem aos pais. Esta semana a casa está fazendo as palestras todas em homenagem aos pais, porque domingo será o dia dos pais. Né? Há mais ou menos 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, Deus, o grande arquiteto do nosso universo, criou um pequenino planeta chamado Terra. Um planeta insignificante no tamanho. Parecia uma poeira no universo, de tão pequeno. Mas já nascia com uma missão importante e definida: agasalhar, sob as asas da providência divina, os bilhões e bilhões de espíritos que teriam aquele pequeno planeta para a sua evolução. Seria um planeta de provas e de expiações, como costuma se dizer. Eu prefiro dizer que a Terra sempre foi um planeta de evolução. E Deus, que criou a mônada, criou o espírito, né? Chamado mônada, as centelhas divinas, as pequeninas fagulhas do amor do Criador. Começou a preparar aquele pequeno planeta para a finalidade que teria de agasalhar os espíritos no futuro. E houve uma assembleia no plano espiritual de 70 grandes devas da humanidade. Espíritos da mais alta hierarquia. Espíritos que André Luiz chama de engenheiros siderais,
porque ajudam Deus na criação dos mundos. E essa assembleia desses 70 Cristos decidiu que eles precisavam escolher um governador espiritual para aquele pequeno planeta Terra. E para surpresa de todos esses devas que se reuniram, um dos Cristos escolheu para si a missão de ser o governador espiritual da Terra. Ninguém pediu, ninguém mandou. Um dia os devas estavam reunidos e eles viram que uma grande luz azul cobria toda a Via Láctea. E que ao abraçar aquele pequeno planeta, tornava o planeta azul. E nós sabemos que a Terra é azul, porque isso já está comprovado cientificamente. A partir da escolha de Jesus como seu governador planetário, a Terra estava pronta para começar o seu processo de evolução, juntamente com aqueles espíritos. E como é que começaria a evolução na Terra? Através dos reinos da natureza. Tem uma frase muito bonita de Leon Denis. Leon Denis foi um seguidor de Kardec, foi um continuador praticamente da codificação da doutrina espírita, que foi codificada por Kardec, mas Leon Denis deu prosseguimento. O espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, anima-se no animal e pensa no homem. Quer dizer, no homem já vai ter raciocínio. E os reinos começaram a evoluir. No reino mineral, de um simples cristal de rocha, acabou-se aparecendo brilhantes, extraordinários, pedras preciosas, maravilhosas, esmeraldas, rubis. A evolução no reino mineral. No reino vegetal também houve um grande processo de evolução. Porque a terra era coberta por plantas muito grosseiras, palmeiras assim inatingíveis, de tão grandes, plantas ásperas, espinhentas, muito cacto, até chegar-se à pureza e à beleza de uma rosa e de uma orquídea. Houve um grande processo de evolução. E aí vem o reino animal. Quando o reino animal surgiu na Terra, conta-se, tradições espirituais, que um dia Jesus, o governador espiritual da Terra, debruçou-se sobre o nosso planeta. E ao debruçar-se sobre o nosso planeta, desceu do astral uma substância gelatinosa azul, o protoplasma, que é a matéria de que é feito tudo que existe no universo. Bem, estava faltando alguma coisa, né? Estava faltando um reino. Teria mais um, porque seriam 4. Então seria o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, e daí do hominal somente o reino angelical. E o reino angelical a gente não vai conquistar aqui na Terra. Será lá em cima, né? Mas, gente, os animais também evoluíram muito. Começou assim da simplicidade de uma ameba, até chegar-se aos primatas. Os animais, segundo a espiritualidade, mais evoluídos. Bom, agora vamos falar o seguinte.
A história de Adão e Eva não é bem verdade, né? Vocês sabem que a doutrina espírita é ciência, religião e filosofia. E Kardec teve uma frase, mais tarde, quando ele veio, dizendo que Kardec veio dizendo que a ciência é absoluta. O dia que o Espiritismo confrontasse a ciência, era para nós deixarmos de ser espíritas e ficar com a ciência. A ciência é soberana. O que a ciência não prova, nós não podemos aceitar. Bom, não vamos discutir a história de Adão e Eva. Tem gente que acredita, a gente respeita, mas é uma história meio assim, né, fantasiosa. Essa história de criar a mulher de uma costela do homem, eu acho meio estranho, porque o que é uma costela não serve para nada, né? Eu acho que deveria ser o contrário. Ele deveria tirar um pedaço do coração da mulher para criar o homem. Deveria ter sido assim, né? Mas quem sou eu para mandar na obra da criação? O processo de evolução da raça humana na Terra foi muito demorado e muito complicado. Quando os animais chegaram aos primatas, apesar de que tem muita gente que acha que o seu cachorrinho é o animal mais evoluído que existe, porque ele só falta falar. Ele é um amor, ele adivinha os pensamentos da gente. O gato, e o gato é como um filho. Gente, existe a evolução das espécies. E na evolução da espécie animal, o animal mais evoluído é o chimpanzé. Chegamos até o chimpanzé. E aí começa o processo da transformação do macaco. Queira a gente goste ou não, queira o nosso orgulho, aceite ou não, a teoria de Darwin não foi derrubada até hoje. Darwin foi categórico que nós descendemos dos macacos. Nem Einstein contestou Darwin nessa teoria. Até hoje, nenhum cientista foi contra. Bom, então, a gente descende dos chimpanzés. Mas também não é daqueles chimpanzés assim. Houve uma melhorada, né? Dizem que houve, a espiritualidade diz que entre o macaco e o homem houve um ser. E esse ser foi a transformação. É chamado cientificamente o elo perdido. Só que ficou perdido mesmo. Até hoje ninguém encontrou nada a respeito desse ser. Encontraram exemplares de humanos muito antigos, com crânio, braços e pés, tudo em formato dos ossos do chimpanzé, igualzinho. Bom, gente, é bem parecido, né? Tirando os pelos, né? Uma coisa assim, até que é bem parecido. Vocês sabem aquela escala da evolução, né? Do reino dos macacos, né? Que eles foram melhorando até chegar ao homem. Bem, considerando que a teoria de Darwin é aceita, que a gente depende do chimpanzé, foi muito difícil a implantação da raça humana na Terra, como nós conhecemos, como um núcleo familiar, por exemplo. Era assim, era tudo muito primitivo. Recém-saído do reino animal, o homem era muito brutalizado, muito animalizado. E eles viviam ao ar livre. Eles viviam em bandos, viviam nus.
não tinham casa, não tinham onde morar, não tinha nada. Eram verdadeiros primatas ainda. Na idade da pedra lascada, o homem já estava com um pouco mais de inteligência. Ele era capaz, por exemplo, de transformar a pedra em utensílios domésticos, né? Então, a carne que era comida crua passou a ser cozida, né? Porque já tinha lá panela, já tinha tigela de pedra que eles utilizavam. Mas só que era assim, viviam em bandos, dormiam debaixo de árvore, qualquer cantinho que encontrassem. Bom, e aí o homem, quando ele tinha necessidade de uma companheira, ele saía lá por qualquer canto, arrastava pelos cabelos a primeira mulher que ele encontrasse. Tem gente que faz ainda hoje isso. Mas hoje tem a Lei Maria da Penha, naquele tempo não tinha. Arrastava a mulher pelos cabelos, levava para um interior de uma caverna. O homem já tinha conhecimento de cavernas, e satisfazia os seus desejos e ia embora. Não tinha compromisso nenhum com a mulher. Não havia sentimento, não havia amor, não havia ternura. Era apenas instinto animal, né? Bom, o que acontecia? O homem ia embora, a mulher ficava sozinha, ela também não se motivava a aceitar o filho que nascia 9 meses depois. Que fatalmente nascia um bebê 9 meses depois. Mas a mulher, sem a presença de um companheiro, sem o carinho, sem o alento de um companheiro, ela não aceitava também os bebês, ela também abandonava os bebês. Existem estudos na paleontologia que dizem que muitos bebês morriam naquela época. E os poucos que sobreviviam eram amamentados por outros animais. Existem até no Museu do Louvre, na França, existe um quadro representando um bebê sendo amamentado por uma leoa. Bem, só que aí, a misericórdia divina nunca falhou com a humanidade na Terra. A partir da implantação da raça humana, Deus nunca desamparou a população humana. E graças à providência divina, o homem fez uma das mais importantes descobertas da humanidade. Ele descobriu o fogo. E o que mudou na vida deles? Bom, já podiam cozinhar alimento, já tinha tigela, já tinha panela, já podia cozinhar alimento. O fogo tornou o interior das cavernas quentinho, aconchegante, porque era um frio terrível naquela época. Muito, mas muito pior do que nós podemos imaginar. E o interior da caverna, quentinho, né, abrigado ali da chuva, da neve. Um dia não é que dá vontade no homem de ficar na caverna com a companheira? Resolveu ficar. Ele ficou e ele presenciou o nascimento do filho. E quando o homem presenciou o nascimento do filho, bateu um sentimento no seu coração, porque aquele serzinho pequenininho era igualzinho ele. Parecia com o pai. Ele começou então a ficar, os homens começaram a ficar junto com as companheiras dentro da caverna.
E aí as coisas com o fogo foram melhorando, né? Ficou combinado assim. Então, o homem saía, porque ele era o provedor. Ele saía em busca de caça, em busca de alimento, porque só havia frutas, carne, né, de animais e alguns vegetais. Aliás, essa dieta está na moda hoje, tem muita gente fazendo essa dieta. Dizem que dá resultado, não sei não, mas existe. E então o homem era o provedor, ele saía para caçar e a mulher ficava em casa, cuidando dos rebentos, tratando lá do bebê, amamentando, claro, né? E estava formada a família humana. Formou-se a família humana aí na idade da pedra lascada. Bem, só que aquela história de Deus ter criado o planeta para a evolução dos espíritos, né, das centelhas divinas, precisou de uma ajuda muito grande do alto. Por quê? A Terra precisava ser populosa. Precisava encher a Terra, porque precisava progredir, precisava crescer. E Jesus, o governador planetário, entra mais uma vez em ação. E vai procurar espíritos de um planeta chamado Capela, da constelação do Cocheiro. Um planeta que estava saindo da fase de expiação e provas, estava se tornando um planeta de regeneração. Mas havia espíritos ainda muito atrasados em Capela, que se recusavam a progredir, atravancavam a evolução do planeta. Foram convidados por Jesus para reencarnarem em massa na Terra, para que a população humana crescesse. E começou a nascer gente para todo lado, e não demora muito, começam a surgir as grandes civilizações. A civilização da Índia, com os seus deuses e deusas pagãos. A civilização da China, com os grandes Lao Tse e Confúcio, e a doutrina do taoísmo e do confucionismo. Vejam, eu estou associando o povo com a religião. Cada um tinha já uma religião, né? Os chineses, os hebreus, os egípcios, também pagãos, cultuavam os seus deuses pagãos. A Grécia, com seus filósofos maravilhosos, que deixaram muitos ensinamentos para a humanidade, mas também cultuavam deuses pagãos. E a civilização hebreia, com Moisés. O único povo que sempre acreditou no Deus único. Todas as grandes civilizações tinham suas religiões, mas sempre pagãs. Naquele tempo era muito comum a figura dos xamãs. Vocês já devem ter ouvido falar. Xamãs eram líderes na sociedade. Por exemplo, era como se ele fosse prefeito de uma cidade, como se ele fosse um vereador, um governador. Ele era uma pessoa muito importante, porque ele curava. Os xamãs eram verdadeiros curadores. Vamos chamar de benzedores. A gente conheceu, não faz muito tempo, não é? Quem é que nunca teve um benzimento na vida?
Na minha época era comum. Quebrante, né? Bucho virado. A gente ia lá na benzedeira. E essas criaturas, o que eram? Precursores dos médiuns como nós temos hoje. Foram os embriões da doutrina espírita, porque eles pregavam e curavam as pessoas. Eram líderes, inclusive os pajés das tribos indígenas, que também eram considerados xamãs. Bem, o mundo foi crescendo e veio a civilização romana. Foi a época dos romanos. Os romanos, com todo o seu orgulho, queriam fazer do mundo um simples departamento de Roma. Eles eram guerreiros, eles eram dominadores de povos. E eles iam para toda parte, e onde eles guerreavam e ganhavam a guerra, eles escravizavam o povo. Só que os romanos fizeram uma coisa muito boa. Eles deixaram um legado muito bom para a humanidade. Na arquitetura, nas artes. Mas eles deixaram também como legado para a humanidade os primeiros cânones do direito romano, com os direitos da família devidamente constituída. Família com a figura do pai, da mãe e dos filhos, com os seus respectivos direitos e deveres. E, aliás, no Brasil, nós seguimos o direito romano até hoje. Mas as guerras eram terríveis, né, gente? Aquele tempo foi muito doloroso. Precisava de uma grande força para impulsionar o planeta na parte de amor, porque não havia amor. Só havia poder, havia política. E Deus decidiu que era hora de enviar o próprio Cristo Jesus para a Terra. Ele manda o seu Filho amado, o maior Pai da humanidade, manda seu próprio Filho encarnar na Terra para ajudar a humanidade na sua evolução. Então, muita gente costuma dizer, Jesus veio ao mundo para nos salvar. Não. Isso é um comodismo nosso. Jesus não veio para nos salvar, porque somente cada um de nós pode se salvar. A evolução é individual, é de cada um. A missão de Jesus foi vir ensinar o processo, o caminho para a nossa evolução. E isso ele fez. Ele ensinou o caminho para a evolução da humanidade, deixando o seu evangelho de paz e de amor como legado até hoje. Nós temos o evangelho graças a Paulo de Tarso mais tarde. Mas, após a morte de Jesus, que foi uma criatura que só pregou amor, caridade e perdão. Só isso já seria suficiente para a humanidade não precisar de mais nada. Evoluir totalmente. Amor, caridade e perdão. Foi o legado de Jesus. Mas todos nós sabemos, o Evangelho nos conta, ele não foi aceito como Messias prometido, e aconteceu tudo o que aconteceu, né? Mas, tempos depois da morte de Jesus, a Igreja Católica Apostólica Romana encampou o cristianismo, porque Jesus não criou religião, criou uma doutrina, não religião. Mas a Igreja Católica encampou o cristianismo, e nós temos então a religião católica hoje como a religião mais antiga, né? Mas dentro da Igreja Católica, Deus
sempre mandava grandes espíritos para auxiliar a humanidade. Já lá desde Israel, já antes da vinda de Jesus, nós tivemos os profetas, que foram muitos, foram 24. E no seio da Igreja Católica, nós tivemos um Francisco de Assis, uma Clara de Assis, uma Joana d'Arc, um Santo Antônio de Pádua, uma Teresa d'Ávila e uma Madre Teresa de Calcutá, que são santos para a Igreja. Para nós espíritas, são grandes mentores espirituais, que ajudaram e ajudam muito a humanidade. Mas mesmo assim, mesmo com todas essas criaturas, nascendo no meio de nós, dando exemplos com a própria vida de amor à humanidade, não evoluímos. Não evoluímos. E vamos dar um pulo agora até o ano o Réveillon da noite de 1800. O Réveillon da noite de 1800, quando houve a segunda assembleia no plano espiritual, para decidir os destinos da Terra. E nessa reunião estavam presentes espíritos de muita luz, espíritos representando vários países, vários povos e várias religiões. E nessa reunião se ouvia ao longe uma voz que comandava a reunião. A voz era do próprio Jesus. Ele ao longe comandava aquela reunião, dizendo que a Terra precisaria ser preparada para os 2 próximos séculos que viriam, o século XVIII e o século XIX e o século XX. Século XIX e século XX, que seriam muito difíceis para a humanidade. E de fato foi. Tivemos a primeira grande guerra mundial. E o homem não aprendeu. Tivemos a segunda grande guerra mundial, que foi muito difícil por causa do advento da bomba atômica, que quase foi capaz de acabar com o planeta inteiro. Então Jesus, nessa assembleia do Réveillon de 1800, determinou que estava na hora de vir para a Terra um novo grande avatar, um grande sábio, que viesse trazer a doutrina que ele havia prometido antes de ser crucificado. O Consolador prometido. Eu não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que virá vos fazer lembrar de tudo o que vos tenho dito e que ficará convosco para sempre. A doutrina de Kardec. Aliás, nessa reunião, ele determinou que 2 grandes espíritos viessem para a Terra. Kardec, que seria o grande codificador da doutrina espírita. Mas a doutrina espírita que brotou na França, ela não floresceria na França. Os franceses não queriam saber de religião. Eles estavam ainda com trauma da Inquisição, que foi o maior erro da história da humanidade. Então, ninguém queria saber de ouvir falar de religião na França. Então, seria no Brasil que deveria reencarnar um daqueles grandes espíritos, porque seria o Brasil, a pátria do Evangelho no coração dos homens, e seria a maior nação espírita do mundo. Aqui sim, o espiritismo daria frutos, como está dando até hoje, né?
graças ao doutor Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes. Um grande espírito. Bem, com tudo isso, o homem não aprendeu? Mesmo depois de Kardec, depois de Dr. Bezerra, aconteceram essas terríveis guerras. E para a gente falar a verdade, elas não terminaram nunca. Existem ainda hoje muitos países em guerra. Não era para ter mais. Porque as religiões se espalharam. Não só o catolicismo, porque Martinho Lutero fundou o protestantismo. Maomé apareceu 600 anos depois da morte de Jesus e criou o islamismo, que é uma religião muito deturpada, viu? Maomé foi um grande profeta. Se a gente pegar o evangelho cristão e os ensinamentos de Maomé, nós vamos ver que tudo é a mesma coisa. Então, com todos essas religiões, essa força que nós temos, nós não conseguimos evoluir, não é? Como é que a gente vai sair dessa situação atual que nós vivemos hoje, de uma crise análoga de sociedade? O livro mais antigo do mundo é o I Ching, que foi escrito na China por Lao Tse há 6.000 anos atrás. O I Ching diz o seguinte, que de tempos em tempos a humanidade entra em processo de decadência. Todos os sistemas deixam de funcionar como deveriam. É como se a humanidade chegasse ao fundo do poço. Não vê saída. E aí, o I Ching fala que para a humanidade sair desse fundo do poço, que se chega de tempos em tempos, que não é só agora, já teve muitas vezes, é preciso a humanidade encontrar um ponto de mutação. Ou a gente fica lá, acomodado no fundo do poço, e acaba lá, ou a gente sai. Sai, sobrevive, né? Mas qual seria o ponto de mutação para a salvação da humanidade? Para acabar com as guerras, para acabar com a violência, para acabar com a miséria, com a fome que existe em tantos países, acabar com tanto desamor que está acontecendo no mundo hoje e que nós temos a certeza que o I Ching tem razão. Nós estamos no fundo do poço, mas vamos ter que sair. Nós vamos ter que encontrar um processo que nos motive a sair. Bom, já que nós falamos de ciência, e Kardec colocou a ciência como soberana, vamos buscar uma solução na ciência. O que a ciência aconselha para que a humanidade saia deste período de decadência que nós estamos vivendo hoje? Com todos os sistemas falidos, principalmente a moral. O amor e a moral. Fomos buscar na ciência um cientista novo. Novo, mais recente, né? Porque os mais antigos já morreram há muito tempo. Nós temos um cientista hoje, ele é alemão de nascimento, mas ele mora nos Estados Unidos. Ele é professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Se chama Fritjof Capra.
A gente fala jovem porque, na verdade, quando nós começamos a estudar o Capra, ele tinha seus 40 e poucos anos. Hoje ele já está nos 80. Já faz tempo que a gente conhece o professor Capra. Ele escreveu um livro chamado O Ponto de Mutação. E esse livro é totalmente baseado no I Ching. Quer dizer, ele voltou 6.000 anos atrás para encontrar uma solução para um problema de hoje, do 3º milênio. E ele diz que a salvação da humanidade está na força da família e da religião. Ele não nomina a religião. Ele diz que todas são boas. Nós é que fazemos a nossa religião ser boa ou não. Todas as religiões são boas. Então ele disse que a força, o ponto de mutação para a gente sair desse processo ruim é fortalecer a família. A família que tem uma base religiosa, uma base pautada no amor, na moral, no respeito, ela é capaz de mudar o mundo. A salvação está nas mãos da família. Agora, vamos falar sinceramente? A família moderna é diferente, não vamos julgar a família. Família é família. Tem família que tem 2 pais, tem família que tem 2 mães, né? Tem família que a mãe era homem e se transformou em mulher, hoje é excelente mãe. Não interessa, nós não temos que julgar. São irmãos, são espíritos como qualquer um de nós. Família é família, não importa a forma. Temos que respeitar, porque a força da família tem um poder extraordinário. A figura do pai e da mãe, ou seja, de 2 pais ou de 2 mães, ou seja, daqueles chamados pai, né? Que tem os homens também que são pai e mãe. Não importa. Importa que haja uma base religiosa. Por isso, minha gente, que as religiões se preocupam em evangelizar as crianças. Nós temos a evangelização infantil nas casas espíritas, temos o catecismo na Igreja Católica e temos os cultos dominicais nas igrejas evangélicas. Fora outras religiões, não falta lugar para a gente começar a instruir os nossos filhos no sentido religioso, no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Está cheio de religiões por aí. O que não adianta é criar os filhos sem religião, com a desculpa de quando eles forem adultos, eles vão escolher a religião que quiserem. Nunca vão ter uma religião na vida. Vão ser ateus para o resto da vida. Com raras exceções. A sementinha, gente, tem que ser plantada lá embaixo nas crianças para que elas cresçam e o amor floresça no coração delas. O amor, principalmente o amor a Deus. Então, vocês que são pais que estão aqui, fica aqui os meus votos de um feliz Dia dos Pais. Que vocês tenham um domingo de muita alegria, reunidos em família. O professor Capra fala também uma coisa muito interessante. A melhor coisa do mundo, sabem o que é? Uma travessa de macarronada na mesa de domingo com a família em volta reunida.
a velha e boa macarronada, né, de todo domingo. Pode ser outra coisa também, mas ele falou feijoada, eu pensei já em feijoada. Ele falou em macarronada, que seja macarronada, mas pode ser feijoada, lasanha, o que quiserem. Mas, gente, não existe coisa mais poderosa no mundo do que uma família grande reunida num domingo de festa, com avós, né? Com tios, com primos, com irmãos, com netos, com sobrinhos. Quer coisa melhor no mundo? É isso que vai salvar o mundo, viu, gente? Comecem domingo lá pelo almoço de vocês, viu? Lembrem disso que eu falei. Façam uma macarronada bem gostosa e passem um dia dos pais maravilhoso. E quem não for pai, não tenha ciúmes. Porque já foi pai muitas vezes. Nós podemos ter até 500 reencarnações. Quantas vezes já fomos pais e mães, né? Então, que quem não for pai não se preocupe. Ou já foi, ou virá a ser ainda muitas vezes nas próximas reencarnações. Porque não existe limite para a reencarnação. Porque nós temos um Pai que é amor e bondade. E nos fez espíritos eternos. Estamos hoje num corpo de carne. Mas poderemos estar em outro reino. Existe o reino angelical. Vamos correr para chegar logo nesse reino angelical, porque aí não vai mais ter sofrimento nenhum. Tá? Bom dia dos pais para todos vocês. Muita paz. Muito obrigada. E comece a rezar, sinta o gozo dos céus a se derramar. E eis um momento de gratidão. Gratidão pelo dom da vida, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui, gratidão pelos ensinamentos desta noite. E neste ambiente de gratidão, vamos vibrar os nossos sentimentos mais puros de amor e deixar que essa energia chegue às mãos do Mestre Jesus e que o Mestre possa espalhar todo esse amor aos cantos mais longínquos e mais necessitados do nosso planeta, trazendo conforto, esperança e paz entre os homens. Vamos aproveitar o momento e vibrar também pelo Brasil e pelos nossos governantes, pedindo a Deus para que a transformação moral desse país aconteça, trazendo dias melhores para todos nós. E assim que possamos retornar aos nossos lares, em paz e em segurança e na companhia de Jesus. Que assim seja. Das dores se esquece, o coração vibra, espanta o mal. Sinta que Deus é contigo.